Fomos ensinados a ter vergonha do nosso corpo que Deus criou. Pois é, minha irmã, e no vídeo de hoje a gente vai falar que a gente tem vergonha. Será que temos vergonha desse corpo, desse templo? Minha querida irmã, a paz do Senhor. E hoje eu preciso fazer uma pergunta para você nessa live aqui que a gente está gravando, que talvez nunca ninguém teve coragem de fazer. Pois é, você consegue lembrar nesse momento agora? De algum momento que seja da sua infância que alguém falou algo sobre você, do seu corpo, e aquilo ficou? Eu tenho um momento na minha infância, eu me lembro quando eu tinha por volta de 7 anos, e eu, 8. Eu estava lá no Rio Grande do Sul, numa estrada de chão batido, o chão era uma terra vermelha, assim, e eu estava andando na rua, e eu tinha acabado de sair da escola e tinha um menininho atrás, que vinha atrás, e ele começou a gritar para mim. E aí eu parei e ouvi o que ele estava falando. E ali a vergonha entrou no meu coração. Sabe o que que ele estava falando? Eliette, sua mãe é prostituta, sua mãe é prostituta. Eu, naquele momento, quando entrou aquilo, eu era uma criança, eu não tinha nem 8 anos. Eu nem consegui absorver direito, mas eu senti vergonha. E ali a vergonha entrou no meu coração, né? E não precisa ser algo, como eu falei, gritado. Às vezes foi um olhar, né? No meu caso, foi uma frase. Grito, que ele começou a gritar alto no meio da rua, né? Mas pode ser uma frase rápida, sabe? Uma correção que passou alguns segundos e que esses segundos se tornam décadas, décadas e décadas dentro de você. Pois é. Então, escreve agora aqui no chat para mim se sim ou se não, se você já ouviu esse exemplo que eu te dei meu aqui. Ou alguém já te fez sentir mais vergonha do teu próprio corpo, né? Pensa aqui comigo, vamos lá. De repente você estava sentada em algum lugar, na praça, brincando, né? Na calçada, andando de bicicleta, e aí alguém falou para você: fecha a perna, fecha a perna. Isso não é jeito de menina sentar, né? Ou de moça, e aquilo te deixou constrangida, mexeu com você, né? E você não sabe nem como falar isso. Você colocou um vestidinho mais curto, né? E escutou. Não, não vai sair assim desse jeito. É? Aham. Ou você colocou algo assim, uma roupa que não era por maldade. E alguém falou: tira essa roupa imediatamente. Essa roupa não está boa para você. Está muito curta. Aham. E você estava só curiosa, né? Talvez você estava curiosa, perguntando, aquela curiosidade inocente de criança, né? Que a gente tem quando era criança, de perguntar, né? Puxa aí na tua lembrança. E você perguntou algo sobre o corpo, que é normal, né? Por que isso? Por que isso? Por quê? E por que a resposta foi: isso não é assunto para você. Hum. E você guardou. Não porque você entendeu o motivo, mas porque você sentiu que tinha feito algo de errado. É diferente, né? Pois é. Minha irmã, quem falou isso? Eu sei que de repente estava te protegendo, cuidando com amor. Às vezes foi tua mãe, foi tua avó, foi teu tio, foi tua tia, né? Professora. Elas queriam só que você crescesse bem, longe de qualquer maldade. Mas o nosso cérebro aqui, minha irmã, ele não sabe a distinção, não sabe. E uma menininha pequena não interpreta o contexto muitas vezes, é. Ela interpreta a emoção do momento. E o que ficou gravado não foi uma proteção, foi a vergonha. O efeito, né, atravessa gerações, meu irmão. Às vezes foi coisas que a tua mãe ouviu da mãe dela, que falou para você e vai passando, né? E que agora chegou em você. E esse é o momento para você ouvir. Ouvir que a menina cresceu ouvindo que fecha as pernas, né? Virou adolescente confusa que não conhece o próprio corpo. E essa adolescente aí virou uma mulher muitas vezes envergonhada, travada, com tanta culpa. E às vezes, vou te dizer, você acha que nem tem culpa, mas está escondida aí. Virou uma esposa que está carregando culpa por tudo. Que ama esse marido aí, né? Mas evita. Evita de falar, se torna até meio anestesiada. Que deseja proximidade, mas se fecha. Exatamente. Que quer sentir, mas tem culpa por sentir.
Agora deixa eu te perguntar e te mostrar aqui na palavra. Abra comigo lá em Gênesis 2:25, que fala o quê? Os dois estavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Vamos lá? Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles se envergonhavam? Não se envergonhavam, minha irmã. Não, não sou eu que estou falando. Se você procurar em Gênesis 1:31, antes de existir o pecado, minha irmã, antes de existir, já tinha o corpo. Deus já havia criado Adão e Eva. E antes de existir essa vergonha, já existia o desejo puro que Deus criou entre Adão e Eva. Uhum. E Deus olhou para tudo isso e lá em Gênesis 1:31 e disse: muito bom. Em momento algum, Adão e Eva tiveram vergonha, nenhum momento, só após a queda. É, minha irmã, isso é muito sério. É pouco falado. O corpo não era o problema de Adão e Eva. A criação foi um presente que Deus fez. E era algo bom. A Bíblia fala que era algo bom. Então, o que mudou? Por que que a gente sente isso? Não foi o corpo, foi a relação. Depois da queda, quando Eva aconteceu com ela, Adão e Eva, a primeira coisa que eles foram fazer é se esconder. Vamos lá em Gênesis 3:10. Ele vai falar o que em Gênesis 3:10? Se você pegar a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí junto comigo para a gente conferir, porque é bom, né? É bom pegar a palavra e ver se eu estou lendo certo, né? Vai que eu não estou lendo certo aqui. Vamos lá? Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Opa! Eles estavam nu o tempo todo, mas se escondeu. Sabe por quê? Porque primeiro de tudo, vem a vergonha, porque a vergonha entrou. Depois vem o medo e em seguida a culpa que faz esconderijo. É muito interessante isso. Então, isso não ficou lá no jardim. Não, infelizmente não. Não. O medo depois, o que aconteceu? Chegou junto com a sua avó, com a sua tia, com a sua mãe. E está em você agora. Pois é, a diferença, minha irmã, é crucial. A vergonha, que às vezes a gente acha que se esconde na santidade. Talvez está se escondendo nessa santidade, que diz santidade, não é santidade. Santidade é muito diferente. É viver livre, é ser livre. Ser livre com a presença de Deus na sua intimidade. Uau! Isso é ser livre. É saber que não é pecado, que Deus criou o corpo não para ser inimigo, mas para ser um desejo bom e não sujo. Prazer dentro da aliança nunca é pecado, é bênção. Como diz a palavra em Hebreus, eu quero que você abra a tua Bíblia em Hebreus, porque essa palavra é tão forte, tão forte, tão forte, que fala o seguinte, tá? O casamento é honrável em todos os aspectos. Hebreus 13:4. Honrável em todos os aspectos. Em particular, o sexo entre os cônjuges é puro. É o quê? Puro, 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 puro. Agora escreve aqui, ó, para mim. Você cresceu achando que sentir prazer era errado? Que era pecado? Que é sujo? Quantas de nós, e eu me incluo quando no passado, hoje não, glória a Deus por isso, por Jesus, mas olha só, quantas de nós carregamos vergonha, culpa? Eu carregava muita culpa do que aconteceu comigo lá na minha infância. Vergonha, então, a vergonha entrou no meu coração ali, naquele momento daquela frase, daquele menino que falou aquilo para mim. Entrou. Essa vergonha tem consequência prática, ela vai travando o nosso corpo, ela impede a entrega de você se soltar e ser essa mulher que Deus quer que você seja. Ela faz você ir por obrigação. É duro isso ouvir, irmã, mas é verdade. Quando você poderia ir por vontade, por satisfazer, por ser bom. Existe uma diferença. Mas tudo que foi colocado pode ser retirado, minha querida irmã. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Presta atenção com a palavra certa, com o conhecimento certo. Quando alguém te ensina a diferença entre isso, pureza e repreensão, é isso que eu quero te ensinar hoje. Minha irmã, eu toquei hoje só um pouquinho nessa superfície,
porque eu tenho para te ensinar isso, vai muito, muito mais profundo, são camadas mais profundas. E além disso, não cabe aqui nessa aula, nessa live que eu estou fazendo. Mas eu tenho um convite tão especial para você agora, nesse momento. Presta atenção. No dia 4 de junho, eu vou fazer um workshop, onde você vai ver a fundo essa questão. E ali eu vou falar de uma vergonha como você nunca ouviu falar. Sobre o corpo, sobre a palavra. A gente vai usar a Bíblia e a ciência junto, tá? E a gente vai ver o que a palavra fala sobre a intimidade da mulher cristã. Isso, irmã, é gratuito, tá? É online também. Você não vai precisar sair de casa e vai estar ao vivo. E pode ser um divisor de águas na sua vida. Vai transformar vidas como eu fiz. O que que você precisa agora fazer? Se inscreve no meu canal. Clica aqui no link dessa bio aqui e entra lá, porque eu vou te esperar. E nesse momento eu quero fazer uma oração para você, minha querida irmã. Pai querido, eu quero colocar a vida dessa irmã. Que o Senhor abra os olhos dela, que tire toda a vergonha, que a tua presença esteja sobre ela, que o Senhor continue, Deus, derramando a tua graça. Obrigada, Senhor, por cada irmã que está ouvindo essa palavra e que elas possam, Deus, usar essa palavra para trazer a luz do que o Senhor tem para cada uma delas. Pai, toca no coração delas, Pai, que elas possam, nesse momento, compartilhar, Deus, com outras irmãs essa palavra, para que o Senhor possa ser luz na vida delas, em nome de Jesus. Obrigada, minha irmã, glória a Deus por isso.